Eu não vou cansar-vos muito, tenho algumas notas de reflexão e também acho que poderei de alguma forma ajudar algumas questões que foram colocadas, principalmente esta manhã. Acho que uma das questões colocadas pelo administrador de Sequel, acho que também pelo vice-administrador aqui do Kazenga, sobre a necessidade de haver uma maior participação e se existia alguma fórmula ou não, como é que as pessoas afinal podem participar mais, que espaços existem, quais são os mecanismos, como vamos envolver as pessoas. Então vou tentar trazer um bocado alguns elementos e experiências da DW em colaboração com a rede de luta contra a pobreza urbana, que é uma rede praticamente que a DW trabalha com ela já desde o fim do programa de luta contra a pobreza urbana na Development Workshop. Portanto, a minha apresentação tem um esquema com mais ou menos 5 pontos. Tem aí os desafios atuais na urbanização, atualmente em Angola. É claro que estes desafios são, alguns deles, muito globais, não só para Angola, mas para as outras realidades mundiais. Também vou falar um pouco da parceria que a DW tem com a Rede de Pobreza e os mecanismos locais de participação cidadã. Vou falar um bocado também sobre a monitoria dos indicadores de desenvolvimento urbano, que na verdade tem sido uma ferramenta utilizada pela Rede de Pobreza em parceria com a DW para monitorar o acesso a alguns serviços nas comunidades. Portanto, assim, genericamente, só para fazer o enquadramento do tema do workshop, que é os desafios da urbanização e gestão da cidade, mostrar aqui neste quadro, estes são dados que foram obtidos do último recenseamento da população em Angola, que demonstra mais uma vez que há uma grande tendência de cada vez mais as pessoas estarem nas áreas urbanas, e Luanda principalmente, que é uma particularidade, tem uma demonstração de que grande parte da população se encontra na zona urbana, que na verdade até tem sido um bocado uma grande reflexão entre a zona urbana, a zona periurbana, aqui bem próximo da cidade, e a zona rural, quer dizer, essa questão de pessoas que saem da zona rural para a zona urbana, alguns acabam por ficar um pouco mais nas zonas periurbanas, que são aqui os bairros que estão adjacentes à cidade, e que há uma série de desafios em termos de acesso de serviços e outros problemas adicionais. Portanto, alguns dos grandes desafios atualmente que se colocam a questão da urbanização em Angola, podemos encontrar a questão do rápido crescimento. Falou-se muito aqui também da questão da migração que existe a nível mesmo da cidade, pessoas que estão a sair de um município, que estão a ir para outros municípios. Por exemplo, o município do Kazenga, que era até bem pouco tempo tido como o município mais populoso da cidade de Luanda. E nós, a DW, sempre questionamos isso, porque, na verdade, outros municípios, como Viana, por exemplo, estavam a ter um crescimento maior. Grande parte das pessoas que estavam a viver no Kazenga estavam a sair de lá para essas novas zonas que estavam a ser construídas. Estou a falar de Viana, estou a falar do Benfica, portanto, mais para a zona sul de Luanda. E o Kazenga já não tem espaço, praticamente, para a construção. E Viana, por exemplo, ainda tem uma zona muito extensa para a construção. Portanto, e o censo mostrou isso também, que esses outros municípios têm um alto índice de população. Portanto, há também o problema da inclusão social. Cada vez mais se discute a necessidade do envolvimento de grupos mais vulneráveis nos programas de desenvolvimento que são desenhados pelo governo. Estou a citar aqui alguns grupos, como grupos de mulheres, grupo de crianças, grupo de idosos, que muitas vezes no desenho dos planos não são tidos em conta, principalmente também os idosos. Não se tem às vezes nem representação, nem se ouve muitas vezes essa camada e essa faixa de grupo. Portanto, há também a questão do planeamento das terras. O senhor Alan, ontem na sua apresentação, falou muito disso. A questão da mobilidade urbana, claro, esse é um desafio também que a cidade de Luanda tem, muito grande em particular. A capacidade técnica para planear a cidade,
a questão das mudanças climáticas, a descentralização e reforço da capacidade das autoridades locais e o acesso aos serviços. Então, eu vou entrar rapidamente agora para o perfil da rede de luta contra a pobreza urbana. A rede de luta contra a pobreza urbana é uma rede que surge praticamente no fim de um projeto que foi desenvolvido pela DW numa parceria entre a Save the Children, a One World Action, a Care International, que era o programa de luta contra a pobreza urbana. Este programa desenhou uma série de modelos locais que foram ensaiados como modelo de gestão de água comunitária. A DW continuou a aprimorar este modelo e atualmente existe, já o Sr. Alan também referiu-se isto ontem, um manual que foi elaborado em parceria com o Ministério da Direção da Energia e Água, que é uma gestão que permite à comunidade valorizar e se apropriar do meio que nos pertence. Portanto, não é um projeto numa ótica de que o governo chega e coloca uma infraestrutura e diz que isso é vosso. E aí não há valorização. E já podemos comparar entre este modelo de gestão comunitária nas zonas onde o projeto foi desenvolvido e ali onde não existe gestão comunitária, há um grande vandalismo. Nada de ninguém, todo mundo vandaliza, e nessas zonas não, porque aquilo que a colega falou também de dar oportunidade inclusive às pessoas que vivem na comunidade, de poder gerar emprego para essas pessoas. São eles próprios os moradores que fazem a gestão do chafariz, através de uma parceria com a IPAL. As pessoas foram formadas e são eles que fazem a manutenção, quando há cultura, são eles que fazem a coleta do dinheiro que sai dali, e esse dinheiro obviamente é repartido para a administração municipal, para a associação que faz a gestão do chafariz, e para uma parte vai para a IPAL. Portanto, essa gestão permite que os cidadãos no município valorizem o empreendimento que têm, se apropriam do meio e a maior durabilidade das infraestruturas. Foi esse um modelo. O outro modelo foi o modelo dos PICs, que são os Centros Infantis Comunitários. Agora evoluíram para PICs. No princípio eram SICs, que eram os Centros Infantis Comunitários. Naquela altura foi a Save the Children quem mais desenvolveu este modelo no Quilamba Quiache, começou depois no Kazenga. Uma das senhoras que está a continuar ainda a gerir os Centros Infantis Comunitários é a Tia Maria, ela que é membro da Rede Pobreza também. A ideia era que na altura muitas crianças se perdiam na rua. Grande parte das mulheres e mães que estavam nesses municípios faziam venda ambulante, zungavam nas ruas e as crianças corriam muito risco. Então a ideia era ter um sítio onde as crianças ficavam, aprendiam alguma coisa até o fim do dia, para não perderem, e começavam a aprender coisas. E foi surgindo assim, e ela continua até agora, e acho que tem boas parcerias com o Ministério da Assistência e Reinserção Social. Um outro modelo que surgiu foi o modelo dos fóruns municipais, que era um espaço de engajamento e participação que colocava na mesma mesa a administração municipal, os provedores de serviço, a IDEL, a IPAL, a IDISAL, e a comunidade, para discutirem na mesma mesa os problemas da comunidade, as prioridades da comunidade. E foi esse modelo que a rede também continuou a desenvolver no final do loop, principalmente o modelo de promoção dos fóruns municipais, que eu vou falar mais adiante. Portanto, a rede de luta contra a pobreza urbana é um conjunto de 7 redes municipais. Nessa altura, ela é uma rede de redes. Dentro da rede global, tem outras redes. Tem a rede, por exemplo, que a Tia Maria é a líder, que é a rede de desenvolvimento do gênero do Kazenga. Tem a rede de desenvolvimento do gênero do Sambizanga. Tem a rede das organizações da sociedade civil de Cacoabo e outras redes dos outros municípios. Quer dizer que as redes todas, identificando pontos comuns que lhes ligam, juntaram-se na rede de luta contra a pobreza urbana. Então são praticamente 7 redes que estão dentro da rede municipal. E tem mais de 100 associações comunitárias de desenvolvimento econômico, social e das mulheres que estão comprometidos efetivamente com a agenda de desenvolvimento e de pobreza no país. Uma das principais visões da rede é, de facto, contribuir para a promoção de uma inclusão das comunidades nos processos de desenvolvimento local,
antes dos municípios pensarem planear o município. E uma das ligações que nesse momento a rede está a trabalhar é tentar fazer esse link com os Conselhos de Escutação e Concertação Social, que o senhor da Administração do Território falou agora há pouco, porque uma grande diferença que existe entre esse espaço e o espaço dos fóruns é que o espaço do fórum constitui o espaço mais amplo de participação cidadã. O espaço do CADS é um espaço formal e que limita já por lei a participação. Ela já define quem são os atores que devem participar nesse espaço. Portanto, não é aberto. Diferentemente daquilo que acontece no fórum, ela recebe extratos de várias camadas, mas ela tem também um processo de planeamento que começa com uma discussão mais a nível de base, e aí eles fazem, alguns deles temos uma experiência interessante em Cacoago com assembleias comunitárias. É nas assembleias onde eles começam a discutir e depois a definição da prioridade dessa assembleia é levada para a discussão no município, para as diferentes prioridades serem definidas, que vão ser os assuntos que vão ser discutidos no fórum do município. Portanto, é um bocado essa a lógica da intervenção da rede de pobreza para permitir uma maior inclusão dos cidadãos nos processos de desenvolvimento local. Portanto, também a rede pretende trabalhar no sentido de que haja uma distribuição mais justa da renda nacional e no resgate de uma cidadania mais ativa. A nossa lei, a nossa Constituição prevê a participação representativa, uma democracia, digo, representativa e participativa. Okay? Obviamente que os cidadãos colocamos os nossos senhores que estão na Assembleia Nacional como representantes do povo, mas isso não exclui a possibilidade dos cidadãos criarem outros fóruns e outros espaços de concertação que permitem ter uma intervenção e uma participação direta do cidadão na vida da polis. Portanto, em termos de objetivo, a rede pretende melhorar as práticas de monitoria social das organizações representativas na rede de pobreza sobre as políticas e projetos sociais, facilitar aos membros e organizações que fazem parte da rede o acesso à informação sobre as políticas públicas. Isto tem sido um grande calcanhar de Aquiles. Aquela preocupação que alguns colocaram, mas o que o senhor falou aqui, por que é que não é levado à comunidade? Isto acontece frequentemente. O que se discute, o que se tem em termos de política pública, dificilmente chega ao alcance do cidadão. E não tem como ele participar, porque ele nem sabe, nem desconhece. E é muito difícil, às vezes, ter acesso a estas políticas públicas, diga-se também de passagem. Portanto, a ideia da rede é permitir que as organizações que estão representadas na rede possam ter acesso a essa informação, discutirem sobre as tais políticas e fazerem recomendações para as entidades que são responsáveis por aquela política pública. Eu me recordo, o ano passado, a Rede do Gênero trabalhou muito com a Política Nacional da Família e identificou os pontos de estrangulamento que existiam nessa política pública e fez recomendações consideráveis ao Ministério da Família e Promoção da Mulher. Eu sei que nessa altura eles agora são mais convidados a participar de alguns encontros devido a isto. Então, isto ajuda de alguma forma. Por isso, o grande desafio da rede tem sido identificar essas políticas para, digamos, participar dela, não mais na fase da concepção, porque aí é um pouco difícil, mas ela já está pronta. Pelo menos nessa fase, trabalhar sobre ela, fazer as devidas recomendações dos pontos de estrangulamento que existem e mandar isso como uma recomendação para se aprimorar a sua aplicação prática. Portanto, e também a rede pretende divulgar, digamos assim, as boas práticas de governação que são ensaiadas a nível dos municípios por esses pequenos grupos e núcleos comunitários. Um dos mecanismos de participação que a rede está a utilizar efetivamente tem sido a questão do espaço dos fóruns. Nos últimos anos foram realizados muitos fóruns nos municípios de
Kazenga. Os fóruns eles começam com o fórum da comuna e depois tem o fórum do nível do município. Dizer que o Brasil, diferentemente daquilo que é a nossa estrutura político-administrativa, é um Estado federal. Nós somos um Estado unitário. Não é? A forma como se reparte o poder do nível central para o nível mais abaixo é ainda uma forma vertical. Quer dizer que os órgãos da administração local do Estado se repartem aos diferentes níveis. Nós não temos outras formas de organização local do Estado de forma indireta. No caso das autarquias, que está-se a prever para o futuro. Portanto, a forma de gestão dos municípios é muito diferente relativamente àquilo que é a realidade brasileira. Portanto, esse mecanismo de participação local dos fóruns surge numa visão de que é preciso permitir que, para além dos espaços formais que existem de participação do cidadão, que não é muito aberto, ter outros espaços que permitem uma maior participação do cidadão. Nós temos verificado, isso tem sido uma lição que temos aprendido com a promoção desses espaços, é possível, e cito aqui a pessoa que falou isso, é uma psicóloga muito conhecida na nossa praça, que é a doutora Encarnação Pimenta, passa publicidade. Ela disse num dos fóruns que foi convidada que nós podíamos evitar uma série de erros no país, podíamos evitar uma série de descontentamento e comportamentos anormais se nós criássemos espaços que permitissem às pessoas manifestarem os seus desacordos, as suas frustrações, mas pelo menos você tem um espaço onde alguém consegue te ouvir. E isso vai permitir que o cidadão não use outros meios inapropriados para manifestar o seu desacordo. Portanto, é um espaço que permite efetivamente o cidadão dialogar com as autoridades e, infelizmente, quer queiramos, quer não, vamos ter sempre que ouvir coisas boas ou mais. E também temos que ter a coragem de aprender com os erros e ouvir as coisas que não são muito agradáveis aos nossos ouvidos. Então, isto vai acontecer sempre. Quer para nós, a sociedade civil, quer para o governo, vai acontecer sempre. Portanto, é um aprendizado, é uma lição que temos estado a tirar desses espaços, da vantagem que isso traz para o cidadão. Eu disse que não ia falar muito. Parece que... Bom. Pois, vou correr um bocado. Também a promoção da democracia participativa, já falei um bocado. Nós temos uma nota interessante que sempre dissemos que a participação de todos é essencial na governação local. É preciso valorizar cada pessoa na comunidade. Cada um tem o seu valor. E tivemos vários exemplos. Houve uma vez, eu vou contar uma situação que aconteceu devido a esse fraco envolvimento. Há uma estrada, eu não sei se está aqui o senhor do Kazenga, já saiu. Aí na 7ª Avenida, fez-se uma estrada naquela altura, mas houve a comunidade contrariou bastante, que não queria aquela estrada. E as pessoas não percebiam porque que a comunidade não quer uma estrada, se vai ajudar a ter uma melhor circulação, aí não dava muito e tinha muito lixo na área. E a população também não queria que tirassem o lixo. Eles até diziam que esse lixo é nosso, vocês não podem tirar o lixo. Mas é vosso como? Isso faz mal à saúde. Não, é nosso lixo. A estrada foi colocada e efetivamente o que aconteceu é que quando caiu uma chuva, toda a água foi para a casa das pessoas. Porque era aquele local e o lixo que protegia que a água não fosse para a casa das pessoas. Mas quem planeou não percebeu isso. Às tantas, a comunidade teve que partir a estrada, que foi um investimento que o Estado fez, que não valeu a pena, exatamente porque não considerou a participação das pessoas. Portanto, estes e outros exemplos são muito frequentes. De colocar, por exemplo, uma escola num sítio que se pensa ser importante, mas às tantas aquele local já tem uma escola e não é aí onde se precisa escola, é num outro sítio. Portanto, e depois a escola não abre, depois ninguém vai lá e depois... Então, essas situações, na nossa perspectiva e na nossa visão, podem ser efetivamente acauteladas se desde o início nós trabalhamos e sentamos com a comunidade. E sentar com a comunidade, diga-se de passagem aqui, não é colocá-los numa sala, apresentar o plano e dizer, olha, isso é que nós vamos fazer.
Na nossa visão, isto não é participação. Participação, e a lei e a Constituição fala muito bem disso, é a participação do cidadão na tomada de decisão. É a própria Constituição que fala isso. Não diz que você traz o plano e agora, ok, todo mundo participou, nós apresentamos o plano. Isto não é participação, na nossa perspectiva. Portanto, tem uma pequena foto aí de alguns encontros que foram feitos com algumas comunidades. Isso é um outro lema que também utilizamos, que dialogar com o cidadão é fundamental para a boa governação. Portanto, esse espaço do fórum que nós esperamos, e uma das perspectivas que a Rede Pobreza tem efetivamente deste encontro, é também identificar pontos de parceria com as organizações como a SDA e a Prova Cities Alliance, no sentido de construir uma parceria de engajamentos, e esperamos que depois desse encontro é possível ter alguma conversa e pensarmos alguma formalização de uma relação entre essas instituições e a rede de luta contra a pobreza urbana. Portanto, olhando então para os indicadores que a rede utiliza para monitorar os serviços, a rede utiliza os indicadores da UN Habitat, a questão do acesso do saneamento adequado, a questão da habitação, a questão do acesso à água e a questão do acesso à terra. São os indicadores que a rede usa. E o que é que a rede faz? A rede utiliza alguns instrumentos de pesquisa para, na realidade prática, ir em cada comunidade, perceber se efetivamente as comunidades estão a ter acesso a esses serviços ou não. E isso, em última instância, ajuda aos decisores políticos e públicos decidirem e fazerem as melhores intervenções na sua localidade. Qual é a metodologia que a rede utiliza então para fazer esse trabalho? Normalmente a rede faz grupos focais. Esses grupos focais nas comunidades são constituídos normalmente por 8 a 15 pessoas, e no último ano, em 2014, a rede fez com 196 grupos focais a sua pesquisa para recolher essa informação. E a pesquisa, como disse, é baseada nesses indicadores das metas do desenvolvimento do milênio, que agora já não é MDG, agora são SDGs. E ela utiliza questionários, faz um mapeamento do georreferenciamento. A DW tem apoiado muito nisso para a produção de mapas. O Sr. Alan ontem apresentou alguns mapas a mapear algumas localidades. A ideia é, com o mapeamento que é feito de, por exemplo, onde tem uma zona com grande fluxo de lixo, através do sistema georreferenciamento, aquilo é mapeado, e em representação do mapa já sabemos quais são as zonas que mais têm focos de lixo, ou que mais têm problemas de saneamento, ou que menos têm acesso à água, etc, etc. Portanto, essa pesquisa normalmente é feita em 5 municípios periurbanos daqui de Luanda. Isto não é feito em todo o país. A rede tem um foco de intervenção em 5 municípios periurbanos, que agora, na verdade, são 2 distritos, porque são os municípios de Kazenga, Viana, Cacoaque, e os distritos de Quilamba-Queixa e Sambizanga, que agora se tornaram em distrito. Possivelmente o Quilamba-Queixa, segundo o que se diz, vai voltar a ser município. Mas o que sei, como informação, essa questão de distritos também são arranjos institucionais. Na verdade não se sabe bem às vezes qual é a ideia, faz-se uma coisa, depois volta-se noutra e pronto. Portanto, pode passar. Com o resultado da pesquisa que a rede produz em cada ano, em outubro, e já estamos a fazer a pesquisa nessa altura para apresentar em outubro, no dia 17 de outubro, que é em que se comemora o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, a rede faz a apresentação dos resultados da pesquisa que faz. E isto é feito de forma pública. Conforme vocês podem ver, esse foi um dos encontros que a rede organizou publicamente para apresentar
os dados da pesquisa, e isso depois é publicado no jornal, na internet. Tem aí um jornal com alguns membros da rede que prestaram alguma entrevista sobre o que eles fizeram. Eu não trouxe os dados, porque os dados são de 2014, não queria trazer porque obviamente muita mudança de lá para cá, e a pesquisa que estamos a fazer está a nos dar esses dados, há mudanças, então preferi não trazer esses dados, mas temos esses dados disponíveis no website da DW também. Ok, então, algumas notas rápidas em relação à pesquisa que nós temos estado a fazer com a Rede Pobreza. Uma primeira nota que é interessante é dizer que em muitas zonas a cobertura dos serviços melhorou, mas não necessariamente o acesso. Mais áreas estão cobertas com infraestruturas de acesso de serviços de água, mas não necessariamente sai água na torneira. Quer dizer que há muitos bons dados em termos de cobertura, mas a rede, uma grande preocupação dela não é somente a cobertura, é efetivamente o acesso. Até que ponto essa infraestrutura que foi colocada aí está a dar água para as pessoas? Sai água na minha torneira, na sua torneira, na torneira dela. Então, esta é uma conclusão também que temos estado a chegar. Outra conclusão, e se pode ver isso se sairmos aqui na periferia de Luanda, porque nós acreditamos que há coisas que aqui você não precisa fazer estudo. Algumas a olho nu você consegue logo perceber que muitas mulheres nos bairros ainda continuam a transportar águas nos bidões, e há ainda essa prática entre os jovens e as mulheres. Principalmente as mulheres, essa é uma preocupação, porque alguns membros da rede estão representados por redes do género, e tem sido uma grande preocupação, porque uma das coisas que tem feito que haja uma fraca participação das mulheres nos processos é efetivamente porque elas ficam muito subcarregadas com outras coisas que não lhes permite ter uma participação política, social na vida do município. Entre ir acarretar água, entre ir na Zunga a vender e conseguir um dinheiro para melhorar a economia da família, e sentar numa sala aqui para participar e falar do seu problema, obviamente que eu tenho que deixar alguma comida em casa. Então é também um processo, e a rede desenvolveu um projeto bem recentemente em coordenação com a DW e no apoio com o Programa das Nações Unidas, que era efetivamente empoderar a capacidade econômica da mulher. Quando o Julian Baskin esteve a falar, falou de um assunto muito interessante que me chamou a atenção, que é algo similar que a rede está a promover nesse projeto, que era de criar um espaço produtivo a nível da comunidade, criar um centro de apoio, eles chamam Centro de Apoio às Iniciativas Solidárias. Você tem um centro onde cada pessoa que tem uma atividade econômica, mulheres principalmente, ela pode ter acesso. Ela está lá e ela beneficia de todos os serviços que o centro tem para ela desenvolver a sua atividade econômica. E ela aí recebe assessoria para melhorar o seu negócio, o grupo faz a promoção do seu negócio para publicitar a nível do município o negócio que ela tem. Porque é visível o fraco investimento que existe a nível dos municípios para apoiar o acesso ao emprego. E é fácil de ver de manhã em Luanda o fluxo de pessoas que saem das zonas periféricas para a cidade, para trabalhar, e no fim do dia é o inverso. Portanto, é preciso gerar maior serviços a nível da comunidade, e isso ajuda a desenvolver a economia do município. Um exemplo só do mapeamento que é feito em relação ao preço de água, isso foi algo que foi feito em 2013. Um instrumento que a rede tem estado a utilizar, que é o Scorecard, que é uma ferramenta também que tem usado para medir a linha de pobreza, né, das comunidades. E medir a linha da pobreza é de extrema importância, porque efetivamente vai ajudar a quem decide sobre as políticas públicas
a identificar as áreas que mais necessitam de intervenção. Às vezes há uma duplicação em termos de investimento em áreas que um investimento vem, depois o outro investimento vem e sempre dentro da mesma estrutura. Mas há várias entidades dentro da mesma estrutura que fazem o mesmo apoio na mesma coisa e no mesmo sítio. Então, a rede tem feito, através do scorecard, uma linha digamos assim, de pobreza para ajudar a medir mais ou menos a linha de pobreza da comunidade, né? E graças à previsão desse scorecard, que é muito simples, tem um método que não é muito complexo, ajuda até pessoas que não foram para as universidades a poder ver através de pontuações que são estabelecidas de 0 a 100, não é? Onde o 0 é o mais provável abaixo da linha da pobreza e o 100 é o menos provável abaixo da linha da pobreza. Portanto, essa metodologia do scorecard tem uma ideia de medir com precisão a renda e as despesas das famílias, o acesso aos recursos a longo prazo e, portanto, a capacidade de produzir e de consumir bens e serviços pela comunidade. Acho que eu vou ter que correr um bocado. Qualquer outras coisas depois que podem surgir eu posso responder, porque senão vou ficar, ainda tem, vou ficar por aqui, é melhor. Vou ficar por aqui. Bem, tal como o Julian disse, que o mercado informal deve ser encarado como inimigo, mas nós já estamos a encarar um tempo como um grande inimigo. Sim. Obrigado, João Domingos.